Colégio Santa Bárbara atua em nossa cidade há 30 anos, prestando serviços educacionais. Seu grande diferencial está em oferecer um trabalho personalizado em 3 unidades, com estrutura e proposta pedagógica específicas à faixa etária. Com a educação infantil, atende alunos de 1 a 5 anos, ambientes adaptados, atividades pedagógicas voltadas para o lúdico, com jogos, aulas de música, atividades recreativas, inglês. Com o ensino fundamental do 1º ao 8º ano, oferece um ambiente desafiador, cozinha experimental, espaço ecológico, robótica, espaço de convivência, onde acontecem aulas buscando a vivência dos conteúdos do dia a dia dos nossos alunos. Tudo isso aliado ao sistema de ensino COC. Há mais de 50 anos no mercado de educação, alia pioneirismo em tecnologia dentro e fora da sala de aula, qualidade de ensino, aprovações em universidades e muito mais. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Unidade 3. Com o ensino fundamental, 9º ano e ensino médio. Ambiente totalmente voltado à tecnologia, com lousas interativas, laboratórios de física, química e biologia. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Em toda a sua trajetória escolar, da educação infantil ao terceirão, os alunos do CSB são preparados para alcançar os melhores resultados e conquistar uma vaga nas melhores universidades do país. Do dia a dia nas salas de aula, das tarefas em casa, nas avaliações e nos simulados, ao longo dos anos, os alunos vão conquistando as competências e habilidades que os farão bem-sucedidos. A formação conquistada na educação básica e a preparação intensiva realizada no terceirão passam pela avaliação dos conhecimentos adquiridos e das competências e habilidades desenvolvidas em sua vida escolar. Com os resultados das avaliações nacionais e do ciclo de simulados, cada aluno pode conhecer sua posição em relação aos colegas de todo o Brasil, permitindo a busca pelo aperfeiçoamento. Contamos com uma equipe pedagógica comprometida com a educação, com a aprendizagem dos nossos alunos, alinhando assim nossa estrutura física e sistema de ensino com os princípios, valores pedagógicos e o principal, o cuidado no dia a dia com os nossos alunos e nossas famílias. Assim é o Colégio Santa Bárbara, onde o seu esforço vira resultado. Se a escola é COC, o ensino é top.
salve galera, vamos falar um pouquinho hoje de saúde, qualidade de vida e esporte. E a modalidade hoje em questão é a corrida de rua ou corrida outdoor. Para falar sobre o tema, sobre a modalidade, sobre corrida, o Marinho, um grande amigo de longa data, quase 20 anos, né Marinho? Mas a gente está enxuto ainda. E que tem um trabalho muito legal aqui na cidade de Bragança Paulista e também na região toda, de desenvolver corridas dentro da cidade, né? Então a gente vai começar a falar, Marinho, um pouquinho da história dessas corridas que você vem trabalhando, né? Você me contou que faz 10 anos desde a primeira edição de Bragança 10K. E como é que foi a primeira vez? Você me falou que tinha um número limitado de atletas ou de participantes, porque a estrutura ainda era pequena, né? Conta um pouquinho dessa primeira edição e como é que ela foi desenrolando ao longo desses 10 anos. Prazer estar aqui com você, desde a época que você era meu aluno, né, de academia, estudante da faculdade, né? Saber do seu crescimento, fico muito feliz aí de estar com você hoje aqui no seu programa, né? A Bragança 10K surgiu de um sonho, né? Um sonho que, num momento em que Bragança Paulista e região não tinha uma prova tão profissional. Haviam algumas provas, mas nenhuma com cronometragem eletrônica, com camiseta tecnológica para os corredores sentirem-se bem, né, durante a execução aí do esporte da corrida, né? Nós tivemos esse sonho ambicioso e hoje, depois aí de 10 anos, culminamos aí com o aniversário da prova, com um sucesso de inscrições, o que deixou todos lá do meu estúdio, os meus amigos, os profissionais que trabalham comigo, muito felizes por essa edição. Muito legal. A gente percebe que ao longo desses anos, né, não só por conta das corridas que você trabalha e tal, mas a demanda de corredores vem aumentando e, evidentemente, o número de participantes em cada ano também aumenta. E o trabalho envolvido em relação a essa modalidade especificamente também aumenta. Vamos contar um pouquinho da história dessas corridas, da evolução das corridas. Começamos com 350 participantes, evidentemente que hoje temos mais. Eu queria que você me contasse para a galera de casa, se mudou o circuito, se mudou a distância e por que é que isso teve que ser mudado? Sim, a Bragança 10K, como diz o nome, ela tem 10 quilômetros na sua prova principal e tem também a prova para quem está iniciando de 5 quilômetros, né? Nós tivemos esses 350 inscritos inicialmente, que foi um sucesso para a época, a gente fala de anos de 2007, 2008, né? E o circuito ele foi sempre acontecendo no Lago do Taboão, de acordo ali com as especificações que juntamente com a Prefeitura Municipal nós temos que fazer. Tivemos um circuito já de 10 quilômetros, uma volta completa, né? E esse ano tivemos que fazer aí uma mudança para 2 voltas de 5 quilômetros, o que tornou, né, na verdade, a prova bastante competitiva, onde os corredores se viam durante todo o percurso, que foi uma coisa positiva também. Estamos pensando para o ano que vem fazer novamente uma mudança do percurso para uma volta só de 10 quilômetros, para dispersar mais esses corredores e, com isso, colocar cerca de 1.500 inscritos, de forma que todos consigam correr assim, de uma forma bem tranquila, com bastante segurança, utilizando aí do espaço para o seu esporte. Perfeitamente. Eu queria que você explicasse também para a gente, Marinho, que não é por uma opção tua simplesmente que você faz um número limitado de inscrições, ok? Existe uma estrutura que vai ser montada que exige que você gaste uma verba, tá certo? E essa estrutura vai desde da contagem eletrônica de cada atleta até a estrutura de resgate médico e tudo mais, e isso é uma coisa muito importante, quer dizer que é uma prova que tem responsabilidade dos seus organizadores e por isso ela tem que também ser limitada, senão você poderia liberar exatamente. Você mais inscrições, né? Falou exatamente o que pensamos com relação ao nosso projeto. Este ano, por exemplo, nós poderíamos ter cerca de 1.400 inscrições, tivemos muita procura, principalmente no último mês, mas com um mês antes as vagas já estavam esgotadas, porque nós projetamos, na verdade, a prova para 1.200 corredores. E, devido ao respeito a quem se inscreveu antes,
a ele conseguir a camiseta do seu tamanho, a ter o seu tempo cronometrado de forma oficial e certa, nós optamos por sempre limitar as inscrições. E só vamos aumentar o número quando a gente chegar à conclusão que o percurso, que toda a estrutura que temos de ambulâncias, de banheiros, seja boa para aquela quantidade de participantes. Muito bom. Isso é importante ser dito, porque o que a gente percebe? O trabalho é bem feito e a prova disso é que a corrida vem crescendo, a estrutura vai aumentando e não é à toa, porque o trabalho é bem feito. Agora, qual que é a tua perspectiva ou até mesmo qual que é o teu sonho, Marinho, em relação a essa corrida ou outras que você faz aqui em Bragança para o futuro? A gente sabe que tem algumas corridas durante o ano, que é um circuito que o corredor faz. Você gostaria de incluir alguma corrida que você desenvolvesse nesse circuito? Quais são as suas perspectivas em relação a esse trabalho que você faz? Então, Márcio, nós temos, além da Bragança 10K, 2 projetos que já fazem parte aqui da tradição bragantina de corridas. Um deles é o Centro Histórico Bragantino, que nós já fizemos 3 edições, pretendemos fazer mais uma, agora ela com um componente diferente, nós vamos fazer numa lacuna de provas que tem na região de Bragança entre fevereiro e março. Temos o projeto da Ecomananciais, que é um projeto muito interessante, que a corrida acontece na barragem da represa, que tem um conteúdo interessante de sustentabilidade. O ano passado, por exemplo, um dos nossos patrocinadores ofereceu, né, uma muda de IP para cada corredor que concluiu a prova. Recebo algumas fotos agora dos IPs que estão crescendo aí com o ano. E temos o grande sonho de fazer a primeira meia maratona aqui da nossa cidade. Sonho ambicioso, mas a gente já está projetando aí e à procura de patrocinadores que acreditem nessa ideia. Já que à medida que você aumenta o percurso, você tem um aumento no custo também do projeto. Perfeito, né? Perfeito. Muito legal, então, além da pessoa correr, né, tá se praticando uma atividade esportiva, corrida, vem para a saúde, ainda tem uma responsabilidade social, ecológica, muito bem pensado. Marinho, a gente está vendo então uma demanda cada vez maior de pessoas correndo pelas ruas, no Lago do Tabuão aqui em Bragança, em Atibaia, em toda a região. Com isso também cresceu as assessorias, né? O trabalho de um profissional para esse indivíduo que quer correr. Eu acho fantástico o indivíduo que está em casa, no sofá, ter o ímpeto de levantar e vou correr. Calça o tênis e vai. Só que tem alguns detalhes que precisam ser colocados. O ideal é que ele faça uma avaliação multidisciplinar para ver se ele pode correr, o quanto pode correr, e se está correndo direito ou não para evitar lesão, para evitar problemas maiores. Eu sei que você trabalha com esse trampo já há algum tempo, em outras áreas também, outras modalidades, mas especificamente na corrida. E eu queria que você contasse um pouquinho da importância do profissional de educação física e outros também, para esse indivíduo, e como é que é feito esse trabalho, Marinho? Márcio, você levantou um problema muito sério que eu acho que está ocorrendo hoje no Brasil, na nossa região também, que é a banalização do esporte. Principalmente após aí uma prova que é transmitida pela TV, uma São Silvestre ou uma Maratona de São Paulo, como você mencionou, as pessoas têm um ímpeto de sair correndo, né? E isso é uma coisa que pode ser benéfica se a pessoa tiver, na verdade, condições para isso. E para saber se tem condições, ela precisa de exames iniciais, né? O médico, para mim, numa avaliação médica, é a primeira coisa que tem que ser feita, principalmente para populações mais velhas, né? Acima de 35 anos. Na verdade, a equipe multidisciplinar, né? O profissional de educação física para falar um pouco de postura, de passada, de tipos de treinamento. O fisioterapeuta, quando, infelizmente, inerente ao esporte, acontece a lesão, o fisioterapeuta também vem com um trabalho muito importante, até porque é um crescente. A pessoa corre 5 quilômetros, depois ela quer correr 10 e possivelmente ela vai querer completar o grande sonho do corredor, que é a maratona. Sem essa equipe, o que é uma coisa positiva, Márcio, pode ficar uma coisa muito negativa e chegar perto do que a gente, na verdade, não quer que aconteça, que é a lesão, que é a doença e tudo mais. Maravilha. Então ficou aí a dica muito mais do que importante para você que quer correr ou já corre.
Vamos correr, gente. Tem vontade, vamos correr, está correndo, quer melhorar? Vamos procurar um profissional, vamos correr. As corridas do Marinho estão aí para você correr o circuito o ano inteiro. Valeu, um grande abraço. O Colégio Santa Bárbara atua em nossa cidade há 30 anos, prestando serviços educacionais. Seu grande diferencial está em oferecer um trabalho personalizado em 3 unidades, com estrutura e proposta pedagógica específicas à faixa etária. Com a educação infantil, atende alunos de 1 a 5 anos, ambientes adaptados, atividades pedagógicas voltadas para o lúdico, com jogos, aulas de música, atividades recreativas, inglês. Com o ensino fundamental do 1º ao 8º ano, oferece um ambiente desafiador, cozinha experimental, espaço ecológico, robótica, espaço de convivência, onde acontecem aulas buscando a vivência dos conteúdos do dia a dia dos nossos alunos. Tudo isso aliado ao sistema de ensino COC. Há mais de 50 anos no mercado de educação, alia pioneirismo em tecnologia dentro e fora da sala de aula, qualidade de ensino, aprovações em universidades e muito mais. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Unidade 3. Com o ensino fundamental, 9º ano e ensino médio. Ambiente totalmente voltado à tecnologia, com lousas interativas, laboratórios de física, química e biologia. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Em toda a sua trajetória escolar, da educação infantil ao terceirão, os alunos do CSB são preparados para alcançar os melhores resultados e conquistar uma vaga nas melhores universidades do país.
do dia a dia nas salas de aula, das tarefas em casa, nas avaliações e nos simulados. Ao longo dos anos, os alunos vão conquistando as competências e habilidades que os farão bem-sucedidos. A formação conquistada na educação básica e a preparação intensiva realizada no terceirão passam pela avaliação dos conhecimentos adquiridos e das competências e habilidades desenvolvidas em sua vida escolar. Com os resultados das avaliações nacionais e do ciclo de simulados, cada aluno pode conhecer sua posição em relação aos colegas de todo o Brasil, permitindo a busca pelo aperfeiçoamento. Contamos com uma equipe pedagógica comprometida com a educação, com a aprendizagem dos nossos alunos, alinhando assim nossa estrutura física e sistema de ensino com os princípios, valores pedagógicos e o principal, o cuidado no dia a dia com os nossos alunos e nossas famílias. Assim é o Colégio Santa Bárbara, onde o seu esforço vira resultado. Se a escola é coque, o ensino é top. Diabetes mellitus, né? Esse é um nome que todo mundo conhece, poderia dizer 100%, não sei, mas 99,9% da população ou das pessoas que me assistem já depararam com essa informação, já ouviram essa informação, e é uma patologia que vem, infelizmente, aumentando muito. Por que aumentam muito? Através dos nossos fatores de risco. E quais são os fatores de risco? Um deles, principalmente, é o envelhecimento. Nós estamos envelhecendo mais, nós estamos vivendo mais. Um outro fator de risco muito grande que o diabetes mellitus se manifesta é por um fator muito simples, né? O peixe morre pela boca, como diz o ditado, ou seja, a alimentação. Nós cada dia mais lidamos com alimentos industrializados, alimento de baixa qualidade nutricional e alta qualidade energética, alta quantidade energética, ou seja, nós lidamos com alimentos que têm um balanço muito ruim. Esses alimentos que estão na nossa mesa, eles acabam desencadeando por muitos processos as alterações do diabetes.
é o fator genético hereditário. O diabetes é das principais patologias que tem o seu peso genético, o seu carimbo genético hereditário, ou seja, é uma patologia que acomete muito e cada dia mais a nossa população, não só no Brasil, no mundo todo. No Brasil, qual que é o nosso grande problema? É a desinformação. É muito comum o paciente chega no consultório e doutor, olha, tá descontrolado, viu? Então, esse paciente que já fala que está descontrolado, pelo menos é mais fácil. A gente já sabe que ele é descontrolado e a gente tem como ficar tentando jogar mais informações, orientar, fazer exames, mapeamentos de retina, retinografia de rotina, enfim, a gente tem como, vamos dizer num termo mais popular, pegar no pé desse paciente. Agora nós temos aquele outro paciente que é o perfil assim, doutor, estou ótimo, está controlada a minha diabetes. Ah, está controlada? Quando foi sua última glicemia? Ah, tem uns 3, 4 meses. E quanto estava a sua glicemia, né? A taxa de açúcar no sangue? Ah, então, está ótima, 210, 180, quer dizer, não é isso, né? Provavelmente se um endócrino estiver me assistindo aqui, vai falando, meu Deus do céu, isso é uma taxa hiper descontrolada, isso é uma condição extremamente de risco para esse paciente, e é mesmo. O que hoje a endocrinologia recomenda, os médicos recomendam, é que a taxa de glicemia para um paciente diabético fique em torno de 120, abaixo disso, 100, 110, né? 100. Na realidade, o 100, o 90, 98, 80 é muito difícil de atingir pela resistência à insulina, enfim, uma série de fatores, mas tem que ficar na casa dos 100, 100 e pouquinho, né? A gente jamais realmente tem como falar para o paciente, não, fique assim mesmo, 220 está ótimo e tal. Por quê? Nós sabemos que a diabetes é uma doença insidiosa, de evolução na taxa, na época de tempo, na curva do tempo, ela vai evoluir e normalmente quando ela evolui, no caso aqui na nossa conversa na oftalmologia, ela provoca alterações na retina, tá? Vamos lembrar que a retina que está lá atrás, que é a parte que enxerga do olho, quando nós falamos em retina, ela sofre alterações do diabetes e essas alterações são irreversíveis. Mas o que são essas alterações? O diabetes ele provoca o excesso de glicemia, o excesso de açúcar circulante no sangue, ele provoca uma alteração nas paredes dos vasos. E a retina, assim como a coroide, que é uma outra estrutura que está no olho, ela é extremamente vascularizada. Então já dá para os senhores entenderem que eu tenho muitas veias, muitas artérias dentro do olho e quando você tem lesões nas paredes e nas artérias, das artérias principalmente, das veias, das arteríolas, eu começo a ter microhemorragias, eu começo a ter fragilidade capilar, eu começo a ter uma coisa chamada neovascularização, formação de novos vasos no lugar onde eles não deveriam se formar e com isso eu começo a ter um processo de destruição da retina, um desarranjo do tecido retiniano, considerando que a retina é o que nos dá a visão, é o que nos permite enxergar, né, e transmite as informações para o nervo óptico, depois leva para o nosso cérebro. Se eu tenho a destruição dessa estrutura e como o problema todo é que alterações do diabetes elas são normalmente irreversíveis, nós lidamos aí com um problema muito complicado, porque o paciente não acredita muito, ele está bem, ele está enxergando, o médico oftalmologista faz o exame de fundo de olho nele, enxerga uma série de alterações, fala para ele que ele está com essas alterações, ele não acredita. Por quê? A minha visão está boa, por que você está falando que eu não estou bem? Muito bem, hoje o que nós fazemos como recurso até de conscientização, de explicação para o paciente, fotografa a retina, tira fotos dessa retina, é a chamada retinografia, faz exames de OCT, ou seja, nós temos como acompanhar isso e mostrar para o paciente, falar, olha, suas alterações na retina são essa e essa e essa. Bom, como que eu posso, qual que é hoje ainda o melhor tratamento para o diabetes, né? Muito paciente chega assim, doutor, eu quero uma solução, eu vou ter que fazer laser, eu vou ter que fazer o quê? Calma. Não, hoje ainda se discute no meio, né? Quando falamos nos meios da retina, aliás, com os colegas e sempre se discute, a melhor orientação ainda é controle o seu diabetes. Você vai sempre se deparar com essa informação. Por quê? Nós sabemos que depois que nós temos que intervir no seu olho, que nós temos que entrar com um tratamento mais agressivo, com as chamadas injeções de anti-VEGF, que hoje são muito praticadas, todo mundo escuta, eu tenho que tomar injeção no olho, eu tenho que ter a aplicação, né, as chamadas aplicações. Uma vez que eu tenho que chegar a esse ponto de intervir no seu olho, já é um ponto extremamente agressivo, é porque a sua retina já está num grau de comprometimento muito grande.
Ou seja, nós temos que tentar evitar chegar nesse processo. Uma vez que eu chego nesse ponto, é porque a coisa já realmente desandou bastante. Ou seja, eu tenho que estar atento a isso. Como nós fazemos isso? Ou seja, fazemos isso através de orientação, uma boa dieta, atividade física. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês. Existem profissionais da área da endocrinologia que acompanham os pacientes diabéticos hoje com orientação de atividade física. Na realidade, hoje, dentro da oftalmologia, nós trabalhamos com um conceito muito maior do que olho, né? Nós trabalhamos com um conceito geral, né? Tanto é que lá no Instituto a gente sempre procura orientar e praticar atividade física, orientar no sentido da nutrição, orientar em patologias, porque o olho é um resultado dessas alterações. O olho não é simplesmente uma bolinha que fica lá se mexendo, eu só cuido da doença do olho. Não, eu tenho que cuidar da saúde do olho, eu tenho que prevenir problemas nos olhos. Essa quebra de paradigma que vem mudando. Não sou simplesmente, não, vou lá fazer óculos. Sim, o óculos é muito importante, o seu vício de refração é importante, mas na realidade existem N patologias, N coisas que aparecem nos nossos olhos que eu tenho que estar atento e prevenir. E o paciente que tem que me ajudar. Na realidade nós não fazemos isso sozinho, é uma cumplicidade. E o paciente diabético ele tem que ser muito cúmplice com os médicos que o acompanham. O endócrino, o cardiologista, o nefrologista, que são as patologias, né? E o oftalmologista, pois a diabetes afeta esses órgãos de forma muito agressiva. Em relação a nossas alterações do paciente diabético, os protocolos de exame são muito importantes. Então, quando eu me deparo com um paciente diabético com mais de 5 anos de diabetes, descontrolado, enfim, com uma série de coisas, ou mesmo naqueles pacientes que estão fazendo tudo certinho, existem protocolos que a gente não abre mão. Então, mapeamentos de retina seriados, as retinografias, que são as fotografias de acompanhamento, tomografias de coerência óptica, ou seja, exames de fundo de olho. Tudo isso são parte do acompanhamento rotineiro do paciente diabético. Antigamente eles eram exceções, nós fazíamos esses exames porque nós não tínhamos o conhecimento. E eu falo isso antigamente há 15 anos atrás. Tal. Hoje não, de 15 anos para cá, essas rotinas de prevenção, essas rotinas de orientação, essas rotinas de exames preventivos fazem parte de todo um acompanhamento do paciente diabético. Então, atenção aos senhores, cuidado, que aquela história assim, não, só vou tomar um refrigerante no fim de semana, não, eu só abuso no fim de semana, não é assim que funciona. O controle glicêmico, o controle da sua diabetes, o controle da sua glicemia, ele tem que ser feito de forma rotineira. Não adianta falar, fim de semana eu vou enfiar o pé na jaca, como o pessoal diz, e acaba descontrolando tudo. Uma outra coisa importante em relação ao diabetes, nós já sabemos isso hoje, é um conceito agora muito novo, de 2016 para cá. O último consenso no exterior, que eu tive a oportunidade de participar, já discute que nós também, através de suplementos, conseguimos impedir a evolução das alterações diabéticas. Isso já é um conceito, na realidade é consenso mundial. No Brasil isso está chegando, mas é uma coisa que já se faz lá fora e nós já estamos fazendo aqui também, no sentido de, eu tenho como entrar com suplementos para que eu evite que você venha evoluir para uma retinopatia diabética, né? Então, os senhores que estão assistindo, entrem em algum site de pesquisa sério do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, enfim, existem esses sites, e você fala assim, quero ler sobre retinopatia diabética, né? Que tanto o Dr. Fábio lá está falando. Tá, vocês vão ver e vão entender o quanto isso é grave e por que aqui fica um alerta ao paciente diabético. Fique atento, controle sua glicemia, pratique atividade física, se alimente bem e procure de forma rotineira o seu médico oftalmologista.
Colégio Santa Bárbara atua em nossa cidade há 30 anos, prestando serviços educacionais. Seu grande diferencial está em oferecer um trabalho personalizado em 3 unidades, com estrutura e proposta pedagógica específicas à faixa etária. Com a educação infantil, atende alunos de 1 a 5 anos, ambientes adaptados, atividades pedagógicas voltadas para o lúdico, com jogos, aulas de música, atividades recreativas, inglês. O ensino fundamental do 1º ao 8º ano oferece um ambiente desafiador, cozinha experimental, espaço ecológico, robótica, espaço de convivência, onde acontecem aulas buscando a vivência dos conteúdos do dia a dia dos nossos alunos. Tudo isso aliado ao sistema de ensino COC. Há mais de 50 anos no mercado de educação, alia pioneirismo em tecnologia dentro e fora da sala de aula, qualidade de ensino, aprovações em universidades e muito mais. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Unidade 3. Com o ensino fundamental, 9º ano e ensino médio. Ambiente totalmente voltado à tecnologia, com lousas interativas, laboratórios de física, química e biologia. Sua metodologia exclusiva proporciona ao aluno um mix completo de soluções educacionais que o ajudam a se preparar não só para o vestibular, mas para a vida inteira. Em toda a sua trajetória escolar, da educação infantil ao terceirão, os alunos do CSB são preparados para alcançar os melhores resultados e conquistar uma vaga nas melhores universidades do país. Do dia a dia nas salas de aula, das tarefas em casa, nas avaliações e nos simulados, ao longo dos anos, os alunos vão conquistando as competências e habilidades que os farão bem-sucedidos. A formação conquistada na educação básica e a preparação intensiva realizada no terceirão passam pela avaliação dos conhecimentos adquiridos e das competências e habilidades desenvolvidas em sua vida escolar. Com os resultados das avaliações nacionais e do ciclo de simulados, cada aluno pode conhecer sua posição em relação aos colegas de todo o Brasil, permitindo a busca pelo aperfeiçoamento. Contamos com uma equipe pedagógica comprometida com a educação, com a aprendizagem dos nossos alunos, alinhando assim nossa estrutura física e sistema de ensino com os princípios, valores pedagógicos e o principal, o cuidado no dia a dia com os nossos alunos e nossas famílias. Assim é o Colégio Santa Bárbara, onde o seu esforço vira resultado. Se a escola é COC, o ensino é top.
Quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que é um assunto que cada vez mais me preocupa e cada vez mais eu me deparo isso na clínica diária. E todos os senhores vão acabar convivendo com isso, ou nós mesmos vamos viver essa situação conforme nós vamos envelhecendo, ou vamos conviver com o nosso familiar, um amigo, uma pessoa conhecida, enfim, que vai desenvolver essa patologia nos próximos anos. Nós estamos falando de uma sigla chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade, que é uma patologia que vem aumentando no mundo todo, isso não é um privilégio do Brasil, e nós, como um país que estamos vivendo uma população em envelhecimento, vamos cada vez mais nos deparar com essa patologia. Como o nome já diz, a degeneração macular, que é DMRI, relacionada à idade, ela já está mudando esse conceito, isso era antes sempre definido como idade, ou seja, o principal fator de aparecimento dessa patologia. Nós estamos percebendo uma mudança nesse conceito, porque eu hoje me deparo com pacientes mais jovens aparecendo no consultório com esse quadro. Normalmente, a gente se deparava isso com pacientes acima de 65, 70, 75 anos, maior parte deles, conforme iriam envelhecendo, a capacidade visual vai decaindo e as alterações na retina vão aumentando. Muito bem, hoje, como eu vinha dizendo, nós nos deparamos com pacientes mais jovens e esses pacientes mais jovens eu falo na casa de 55, 60 anos, quer dizer, você teve uma mudança no padrão dessa doença. E por que isso está acontecendo? Existem várias considerações que nós já estamos fazendo no meio científico, nas discussões médicas, onde estão tentando buscar o que nós estamos causando, o que nós estamos fazendo para diminuir a idade, ou seja, estamos começando mais jovens, e por que essa doença vem se apresentando numa frequência maior. Um dos questionamentos que nós fazíamos é, será que nós não fazíamos diagnóstico antes? Nós não tínhamos equipamentos para fazer diagnóstico? Mas não é bem isso não. Na realidade, a degeneração macular relacionada à idade vem se apresentando mais frequente para nós, porque nós hoje lidamos com algumas situações do mundo moderno. Essas situações do mundo moderno, não posso dizer que isso é o causador, porque ainda não existem estudos conclusivos sobre isso, estão realmente encaminhando muito nessa linha. Mas desde a nossa exposição aos fatores chamados externos, e dentre eles a chamada luz azul de alta energia. Nós podemos aqui ficar um dia aqui discutindo sobre luz azul visível de alta energia, porque a mais conhecida até então era chamada UVA, UVB, UVC, né, dos protetores solares, tal, que o seu dermato já cansou de indicar para você usar o protetor solar. Mas hoje nós conhecemos uma luz, a chamada luz azul de alta energia, no qual, nesse estúdio agora que eu estou falando com vocês, eu estou exposto a um feixe dessas luzes aqui na minha frente, porque usamos muito LED, os diodos de iluminação. O LED, né? O seu smartphone, ele tem uma tecnologia que ele emite uma quantidade enorme dessa luz azul de alta energia. A nossa televisão de LED, os nossos carros que tem farol de LED, farol de xenon. Essa luz de alta energia, ela sempre existiu na natureza, ela sempre esteve lá. Ela estava onde? No Sol. Muito bem. Só que nós nos expunhamos em determinadas etapas do dia, nós não passávamos o dia todo. Quer dizer, tem até pessoas que viviam no sol, mas você usava um óculos de sol, ou então você, num determinado período, você se expunha a isso. Agora não. Nós pegamos essa fonte de luz, colocamos ela dentro dos nossos computadores, dentro dos nossos tablets, smartphones, enfim, e passamos a viver com ela mesmo fora do sol, ou seja, mesmo quando nós não estamos com o sol, nós recebemos essa luz chamada luz azul de alta energia. E o que sabemos hoje, isso já está provado, que essa luz azul de alta energia é ela que tem um forte fator oxidativo, ela aumenta muito a oxidação nas células da retina. O que eu quero dizer com isso? Que ela é um acelerador de morte celular das células do epitélio retiniano. Ou seja, espera aí então, a coisa é séria. Nós estamos falando aqui de degenerações, ou seja, uma vez que eu perco essas células na retina, eu não tenho como repor. É como equivalente a queimar o filme da máquina fotográfica, que hoje não se usa mais o filme, né? Isso é do meu tempo, mas hoje nós usamos os chips, né? Nós usamos os cartões de memória. É como se eu queimasse o cartão de memória da máquina fotográfica e eu não consigo mais registrar as fotografias. Quando nós nos deparamos com esses pacientes, nós temos um problema enorme social e econômico. Por quê?
São pessoas hoje que, até jovens, como eu disse, né, de 60 anos, porque já se considera mais um idoso, 55, 60 anos é um paciente ainda produtivo, trabalha, disputa mercado de trabalho, dirige, tem uma vida ativa, pratica esporte, ou seja, são pessoas ativas e que passam a ter uma limitação enorme com essa doença, porque ela provoca uma queda de visão, principalmente a chamada visão central, ou seja, quando o paciente foca um objeto, quando ele olha para um determinado objeto, ele se depara com uma mancha cinza ou as imagens chamada metamorfopsia, que é a imagem toda torta, ou seja, ele começa a ler um texto, ele vê as imagens tortas, ele vê uma deformidade, ele não consegue definir a visão. Visão periférica dele é boa, mas a visão de foco central, ele olha para o rosto de uma pessoa e ele vê uma mancha cinza na frente. É uma situação extremamente crítica porque quando ele chega nesse estágio, isso já é um estágio irreversível, nós não conseguimos reverter. Degeneração macular relacionada à idade, como até hoje ainda é definida, ela é uma doença irreversível. Diferente de uma catarata. Catarata eu vou lá, opero, troco a lente, tiro o cristalino que está opaco, ponho um cristalino novo e está resolvido. Agora, a degeneração macular relacionada à idade, isso eu não posso fazer. Eu tenho que corrigir o quê? Na realidade, eu tenho que fazer a prevenção. Eu sempre digo que degeneração macular relacionada à idade é uma doença de prevenção, é uma doença de uma vida, não é um fato que vai aparecer e eu estou fadado, carimbado, porque eu vou ficar idoso, eu vou ter DMRI. Eu posso tomar atitudes, eu posso fazer coisas que nós chamamos no meio técnico-científico os chamados fatores modificáveis. Eu tenho sim um peso genético, eu tenho lá um carimbo genético que equivale a uma porcentagem dessa doença, ou seja, pessoas que têm já, que portam esse gene da DMRI. Agora eu tenho os fatores, os chamados fatores modificáveis. E o que são os fatores modificáveis então? Espera aí, se eu tenho como interagir, eu tenho como intervir com essa doença, o que eu posso fazer para me precaver, para que eu não vou chegar na chamada melhor idade, né, como todo mundo define, e vou me deparar com uma doença dessa irreversível? Uma série de coisas. Então começamos lá com hábitos muito simples, né? Alimentação é o primeiro hábito, né? Nós vivemos hoje rodeados por alimentos que eu chamo de alimentos tóxicos, muito gostosos, mas são tóxicos, né? Eu sempre brinco, vou tomar um refrigerante, aquilo é tóxico, aquilo não serve para absolutamente nada, não vai fazer bem para a sua saúde aquilo. Eu vou comer fast food, eu vou comer alimentos industrializados. Nós sabemos que esses alimentos industrializados aumentam muito as taxas de oxidação no nosso organismo, ou seja, eles são alimentos oxidativos, né? O que nós temos? Provocando doenças, os cânceres, as alterações que nós nos deparamos hoje, que são as doenças mais modernas. Eu não canso de me deparar no consultório com pacientes que falam, doutor, mas tem aumentado tanto o caso de câncer, né? E tem realmente, nós estamos cada vez mais tendo mais pacientes com câncer. Por quê? Também relacionado a esses fatores modificáveis. Em relação à visão, vamos voltar ao foco da nossa conversa, vamos voltar à nossa visão. DMRI também, outro fator que eu posso modificar a evolução dela ou o aparecimento dela, é o tabagismo. Por incrível que pareça, eu tenho pacientes tabagistas crônicos que não aceitam a ideia de se livrar do vício do cigarro, ou seja, eles não conseguem parar de fumar, estão doentes, estão piorando a sua visão dentro daquela condição do vou ficar dependente de alguém, ou seja, eu não vou conseguir mais dirigir, eu não vou conseguir mais ver uma televisão, eu não consigo ler, mas ele não consegue parar de fumar, ou seja, o ideal é nunca começar a fumar, o ideal é, aqui fica um alerta, né, o antitabagismo, nós temos que evitar o tabagismo, mas dentro desses fatores modificáveis, justamente um deles é o cigarro. Um outro fator muito importante que nós podemos modificar é a chamada atividade física. Puxa vida, uma simples coisa que nós podemos dizer assim, olha, eu vou praticar esporte. Mas aí o cara fala assim para mim, doutor, eu não sou atleta, eu não gosto, não sei o que lá. Não, ninguém está falando para sair aqui todo mundo super atleta, né, e sair fazendo maratona, não é isso. Nós sabemos hoje, através dos estudos, que bastam apenas 40 minutos de caminhada, leve, moderada, caminhada, tá? Para que você diminua a sua evolução ou diminua o risco de aparecimento de DMRI, tá? Ou seja, é uma coisa relativamente simples, barata, não envolve academia, não envolve nada e que você pode fazer, inclusive, junto com seus familiares, para que você entre dentro daqueles chamados fatores modificáveis e você venha evitar uma doença chamada DMRI.